Olá, meus irmãos, boa noite, na graça e na paz do Senhor nosso Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez para cultuar o Senhor nosso Deus e poder trazer a palavra do Senhor aos nossos corações e também louvá-lo com a cooperação da irmã Lídia. Portanto, todos são bem-vindos. Nós queremos orar ao Senhor e apresentar tudo o que esperamos, através do Espírito Santo, ser ministrado dos céus aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa riquíssima oportunidade que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para buscar a Tua face. Que o Senhor Deus possa derramar graça em cada coração que estará conectado conosco. Ou depois, ó Deus, nas gravações, o Senhor conhece o coração, Deus, de cada vida que estará conosco. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas, as batalhas, os desafios que cada um está enfrentando. Mas nós sabemos, ó Deus, que no Teu trono de graça não há escassez, ó Deus, de bênçãos para o Teu povo. Que o Espírito Santo, que foi enviado dos céus, e está conosco e continuará conosco, possa estar poderosamente ministrando e glorificando ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Oi, Lídia, bom de novo revê-la. Oi, pastor. Bem-vinda. Vamos louvar o Senhor, Lídia. Estamos aqui com a nossa congregação, queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que a sua imagem está diferente da minha, né? Tá um pouco. Deixa eu colocar ele aqui para cima, aí a gente ajustar onde é que... Aqui. Ixi, Oi, Lídia. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Vamos louvar o Senhor? Saudade dos irmãos. Papai, chega pra cá. Aqui, ó. Tá aqui, ó, eu com a minha igreja, com a minha congregação. Paz, irmão Cesarino. Oi, Leila. Ali. Todos nós estamos aqui felizes. Estou sem áudio. De ter esse momento para compartilhar com os nossos irmãos. Nós vamos cantar nossos hinos do Inário. Agora sim, estou com áudio. Isso, vamos cantar os nossos hinos do Inário. Nós vamos cantar 2 hinos, o 80, Bendito seja sempre o Cordeiro, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E depois o Firme nas Promessas. Vai, corre lá, pega Amém. o Inário conosco, tá bom? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, a este Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Feridos, comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar, teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sempre presente nas nossas vidas. E nós vamos declarar. Nós devemos permanecer firmes nas promessas. Nós devemos reter inabaláveis a confissão da nossa. Aleluia. Porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Amém?
nós não estamos baseados em não só no que o Senhor já fez nas nossas vidas, mas no que Ele está fazendo. O Senhor tem nos guardado, nos sustentado debaixo das suas mãos. Vamos cantar o Firme nas Promessas. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas que não vão falhar. Vê suas tempestades no revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito, sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Olá, vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado. Meus caros irmãos, mais uma vez, todos são bem-vindos. Nós estamos aqui porque o Evangelho um dia chegou até nós. Quando eu saí da minha pequena cidade goiana, em 1977, não tinha ali nenhuma igreja protestante. O Evangelho chegou até mim em Goiânia, e isso já tem algumas décadas. E eu sei que o Evangelho também chegou ao seu coração em algum momento da sua história. Crianças que são de pais evangélicos, o Evangelho chegou bem cedo a esses queridos irmãos que tiveram o privilégio de nascer já dentro de um contexto de uma igreja evangélica. Nós estamos aqui, portanto, porque o Evangelho tem nos unido. Nós nos conhecemos, a maioria de nós, porque o Evangelho é essa grande tenaz que ligou as nossas vidas, porque o Evangelho são as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, portanto, eu quero falar um pouco a respeito do Evangelho, a chegada do Evangelho à cidade de Listra. Se você pode abrir a Bíblia comigo, Atos capítulo 14, versos 8 a 22, a chegada do Evangelho à cidade de Listra. A cidade de Listra foi alcançada pelo Evangelho na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Barnabé estava na sua companhia.
Listra era uma cidade localizada na antiga região da Lacaônia e passou a fazer parte do sul da província romana da Galácia, atualmente a Turquia. Um país quase na sua totalidade muçulmano. A cidade era predominantemente povoada por pagãos. Não temos registro de sinagogas judaicas ali naquela cidade. Nós encontraremos Paulo em muitas outras cidades. Quando ele chegava, começava a pregar primeiro em alguma sinagoga. Aqui não, vou perceber que é um público, que é um povo totalmente dominado pelo paganismo. Há alguns destaques. Primeiro, a cura de um coxo. Versos de número 8, está escrito. Primeiro verso 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. O primeiro ato que nós encontraremos aqui na presença de Paulo e Barnabé em Listra é a cura desse coxo. O versículo 9 diz que ele ouvia, e entendemos atentamente a pregação do Evangelho. Este homem ouviu falar Paulo. Nós entendemos que o milagre, a transformação, a obra de Deus naquela cidade começou primeiramente neste homem. O apóstolo percebeu que ele tinha fé e ordenou sua cura. Final do verso 9. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Eu entendo que este homem não tinha fé, a genuína fé, antes de Paulo começar a pregar. Porque diz Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. Esse homem começou a ouvir Paulo, abriu o coração, e Deus gerou a genuína fé na alma deste homem. E Paulo, então, no verso 10, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O contexto nos afirma que este homem era paralítico desde o seu nascimento. E Paulo estava rodeado de uma multidão. E esse milagre, eu quero aqui frisar mais uma vez, que ele aconteceu justamente no momento que a palavra de Deus estava sendo pregada. Quando qualquer crente, ele prega o genuíno evangelho, na dependência total do Espírito Santo, através da força que vem do Senhor, milagres poderosos podem acontecer. Alguns desses milagres acontecerão dentro da pessoa. Quem está de fora não irá perceber, somente a pessoa naquele momento. Mas outros tantos milagres, quando são realizados, estão visíveis aos nossos olhos. Segundo, a cegueira espiritual da multidão. O verso 11, 12 e 13 relata que a multidão tentou oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, achando que eles eram manifestações de dois deuses. Vamos à leitura. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E verso 13.
O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Dá para você conseguir montar na sua mente esse quadro? Chega 2 servos de Deus àquela cidade pagã. Paulo começa a pregar a mensagem. E uma cura extraordinária, visível, aconteceu naquela cidade. E a resposta da multidão foi uma resposta que manifestou a profunda cegueira espiritual das pessoas. Mas não é nenhuma novidade. A Bíblia relata exaustivamente a condição de trevas, obscuridade, que permeia a alma, a vida de qualquer pessoa, seja ele rico ou pobre, independente da sua cor de pele. Todas as pessoas sem Cristo, a Bíblia afirma, e ela não pode mentir, que as pessoas estão em trevas. E quem está em trevas, a sua resposta também será em função desse ser dominado pelas trevas. A resiliência de Paulo e Barnabé no verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. A resposta de ambos foi imediata. Eles não aceitariam nenhum tipo de mistura de paganismo com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não aceita nenhum tipo de mistura. Ele é puro. Ele é genuíno. E não permite nenhuma mistura. Tem algumas questões que às vezes nós somos desafiados, que precisamos enfrentá-las imediatamente e cortar pelas raízes. Qualquer tipo de complacência, de passividade diante de algumas questões, depois será muito difícil tratar de maneira que haja uma solução plena em relação àquele assunto. Ambos não aceitaram nenhum tipo de mistura no Evangelho, mas também Paulo não negociou a sua postura de homem de Deus juntamente com Barnabé. Ele não procurou dar uma resposta política. Pelo contrário, ele deixou bem evidente que ele não tinha nenhum tipo de aliança e não teria com aqueles atos e também com aqueles deuses ali dos habitantes de Listra. Temos muito o que aprender com isso. Precisamos constantemente estarmos vigilantes para que não aceitemos nenhum tipo de mistura no Evangelho, por mais que venha mascarado de boas intenções, como também lá eram boas intenções. Eles queriam homenagear, honrar a Paulo e Barnabé foram enfáticos. No versículo 15, parte A, Paulo diz: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Que resposta feliz e clara de Paulo e Barnabé. Não disseram, nós somos super crentes. Somos homens igual a vocês. Profundamente inclinado para essas questões vãs
Mas a diferença que Paulo iria manifestar, e cremos que ele manifestou, a diferença é porque o evangelho havia chegado até o coração dele e de Bernabé, e eles eram diferentes em função da graça de Deus que operou, estava operando em suas vidas e alargando a capacidade deles de entender as coisas de Deus. Versículo 15, Paulo diz que o evangelho é a resposta de Deus para a libertação daquelas coisas vãs. E vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Essa palavra vã, coisas vãs, é um termo muito amplo. Essa questão está sempre rodeando as pessoas. Elas vêm de várias fontes. Várias fontes. E muitas fontes têm uma cara boa, uma cara convidativa. Mas Paulo deixa evidente que era por isso que eles estavam ali. Estavam pregando o evangelho não de um Deus morto, criado por homens como eram os deuses deles, para que eles pudessem escapar dessas coisas vãs. Aqui também nós temos muito o que aprender. Essas coisas vãs continuam atacando o ser humano e também atacam qualquer crente em qualquer lugar do mundo. O objetivo delas é encher o coração das pessoas de tal maneira que não há espaço para buscar e servir o Deus verdadeiro. Essas coisas vãs também tentam roubar o nosso precioso tempo. Muitas vezes são usadas pelo inimigo, por Satanás e seus demônios, para que nós vivamos uma vida entregue a coisas, repito, que aparentemente são lícitas diante das leis humanas, mas são verdadeiros ladrões para roubar a fé, o serviço e a comunhão do cristão com o Senhor, seu Deus. Paulo diz no verso 16 e 17, que durante toda a história da criação, Deus não deixou nenhuma pessoa, nenhum povo sem testemunhos sobre o ser, a pessoa do Senhor Deus. 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Duas questões aqui. Primeiro, Paulo diz, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem seus próprios caminhos. Eu quero negritar esse final, que Deus permitiu que todos os povos andassem seus próprios caminhos. O provérbio diz que tem caminho que parece, no primeiro momento, ser de vida, mas o seu fim fica mais do que provado, estampado debaixo do sol, que de fato é um caminho de morte.
E não somente morte no seu sentido físico e também eterno. Morte em alianças que a pessoa nunca deveria ter feito. Escolhas precipitadas que jamais a pessoa deveria ter abraçado. Omissões que não são provas de sabedoria, mas sim que só traz consequências também negativas. O homem pode escolher o seu caminho, mas a resposta sábia, segundo a Bíblia, vem da boca de Deus, da palavra do Senhor nosso Deus. Deus então entregou os povos para que andassem nos seus próprios caminhos. Que tragédia! Evidentemente, isso aqui foi uma resposta de Deus em relação à humanidade, a povos que viraram as suas costas para o Senhor, seu Deus, e Deus permitiu que eles sentissem o próprio dissabor de andar em caminhos, seus próprios caminhos. Mas a Bíblia nos diz que há um caminho seguro. João 14,6. Jesus é o caminho. Ele é o único caminho verdadeiro que nos leva a Deus e nos conduz uma caminhada em direção à vida eterna. É um caminho que liberta verdadeiramente o ser humano de dentro para fora, mente, coração, alma, todo ser. Ele é transformado estando no caminho e não saindo do caminho que Cristo está operando. Que é o caminho da graça, da verdade, da transformação e do verdadeiro sentido da existência do ser humano. A segunda questão é que Paulo diz que Deus não deixou a humanidade sem testemunho. Romanos diz que a própria criação de Deus atesta que existe um Deus eterno, que está acima de todas as coisas. A questão é poder querer olhar e encontrar Deus. Mas nós sabemos que existem limitações em conhecer Deus através da criação. Por isso que diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, porque em Jesus está a plenitude da revelação do Senhor nosso Deus e a sua graça salvadora. A terceira questão, o apedrejamento de Paulo, verso 19. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Paulo tinha passado por Antioquia e tinha acabado de também passar em Icônio. Icônio ficava muito perto da cidade de Listra. E um grupo de judeus ficou revoltado pela obra de Deus através das mãos de Paulo e Barnabé. Estavam no rastro de Paulo. Chegaram então em Listra e instigaram, provocaram. E o que percebemos é que a mesma multidão que queria cultuar, homenagear com sacrifícios a Paulo, chamando-os de deuses, esta mesma agora pega em pedras e apedrejam o apóstolo Paulo. A sensação deles é que Paulo estava morto. Arrastaram ele e o lançaram para fora da cidade como se fosse um bicho qualquer. Sempre que alguém decide levar Deus a sério e a sua obra, prepare-se para enfrentar todo tipo de oposição e também ingratidão. Jesus enfrentou, é o nosso maior modelo. Paulo, Pedro, os apóstolos, Martinho Lutero. Enfim, a história bíblica está repleta
de servos de Deus que enfrentaram terríveis oposições. Aquele que aplaude no primeiro momento, no outro está jogando a pedra, porque está em trevas. É instrumento do inimigo para tentar desviar os obreiros da missão que Deus confiou a eles. E como inimigo, ele é muito perito nisso. Ele usa pessoas. Usa também pessoas religiosas. Pode usar até crentes descuidados para serem verdadeiras pedras de tropeço e pedras de ataque para desviarem o servo de Deus de fazer a mais gloriosa e poderosa obra, que é levar as boas novas, que remove as vendas, abre o coração e a pessoa conhece a verdadeira vida que há em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na última questão, a obra de Deus nas mãos de Paulo não parou. Faço questão de repetir. A obra de Deus nas mãos de Paulo não parou, não sofreu processo de continuidade. Independente de tudo que ele, os demais apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram, por mais que derramavam o sangue dos cristãos primitivos, a frutificação em salvação de vidas era uma coisa extraordinária. Em Atos 14:6, nos informa que, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Ou seja, Paulo tinha passado recentemente por Derbe e também por Icônio. E Deus milagrosamente levanta Paulo. Entendemos que não foi uma ressurreição, Paulo não morreu. Mas apedrejamento é coisa séria, coisa grave, que agride a carne, ossos, o corpo de uma pessoa. Mas milagrosamente Deus deu forças a Paulo e ele se levanta. E ao invés dele enfiar a cabeça no buraco como um avestruz, ele volta justamente nas cidades por onde ele havia acabado de passar. Os versos 20 e 21 falam sobre isso. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte ao apedrejamento, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltam a Derbe no dia seguinte e ali fizeram muitos discípulos. A semente havia sido lançada em Derbe. Os frutos aconteceram. Muitas vidas se converteram. E agora Paulo volta lá com Barnabé para consolidar, para continuar o trabalho em relação àqueles irmãos de Derbe. Nós vamos perceber que no final do verso 21, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele vai a Derbe e depois volta para mais 3 cidades, e entre elas ele volta justamente à cidade de Listra. E aqui nós temos muitas coisas a aprender. Perseverança, ousadia, não se dar às intimidações do inimigo e dos adversários que ele usa para impedir que o evangelho não chegue, e quando chega,
O inimigo vai trabalhar para que não venha frutificar no coração das pessoas. As pessoas precisam ouvir muito da palavra do Senhor nosso Deus. E no versículo 22, aqui destaco 3 coisas que Paulo estava fazendo também ali na cidade de Listra. Aqui diz: fortalecendo a alma dos discípulos. Repito, no local que ele foi apedrejado, muito rapidamente ele voltou para fortalecer a alma dos discípulos. Discípulo de quem? De Paulo? Não, de Cristo. E quais eram as ferramentas que Paulo usava com Barnabé para fortalecer a alma dos discípulos? Discípulo de Cristo também é um ser normal. Nós somos um ser complexo, nós temos uma alma. E ele foi fortalecer a alma dos discípulos. Entendemos que usava principalmente 3 ferramentas ao mesmo tempo. Muita palavra, pregações e ensino. Muita oração com eles e também muita comunhão. 3 armas poderosíssimas para fortalecer a alma de qualquer crente, seja pastor, seja bispo, seja qual for seu título. Muita palavra. Muita palavra. Muito ensino. Muita pregação. Muita oração. Muita comunhão. A segunda questão que diz aqui é que Paulo exortava-os a permanecer firme na fé. Repetindo, a fé não é nossa, é dom, é graça de Deus a partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Quantos e quantos que a Bíblia relata que desviaram do caminho da fé, caíram da graça. Hebreus é um livro que insistentemente nos fala sobre os perigos de enfraquecermos e desviarmos da verdadeira e genuína fé que é tão fundamental para termos uma vida cristã saudável, relevante, obediente e impactante em nós e através de nós. E é por isso que a Bíblia trata tanto sobre fé, de Gênesis a Apocalipse. Hebreus, o capítulo 11, é uma grande obra de Deus, falando sobre justamente a importância da fé. E chega a dizer Hebreus que sem fé é impossível, categoricamente, servir, agradar e andar com Deus, o Senhor nosso Pai. E a presença de Paulo também avisava esse objetivo bem específico, é fortalecer a fé. E aqui também temos muito que aprender. Que é ajudarmos na mutualidade, usando todos os meios possíveis para fortalecer a fé um do outro na sua caminhada, na sua jornada. Qual é o crente que pode jogar uma pedra e falar que nunca a sua fé sofreu algum processo, nem que seja um pequeno enfraquecimento? E quando a fé enfraquece, ler a Bíblia torna difícil. Orar, muito mais difícil. Ir à igreja, muito mais difícil. Querer estar com os crentes, difícil. Tudo se torna difícil na vida de um crente quando a sua fé começa a ficar fragilizada. E a terceira coisa que Paulo fala, no versículo de número 22,
mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É preciso encarar a realidade. Nós não aceitamos a anestesia que nos leva para o buraco e para o surto espiritual. Tribulações é uma realidade na vida de qualquer ser humano e também o é na vida do crente, por mais santo que ele seja, tribulações. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Faz parte da caminhada do crente. Concluindo, John Stott, citando J.H. Jowett, diz: certa vez vi sobre a neve o rastro de uma lebre que sangrava. Era o rastro de Paulo cruzando a Europa. Romanos 10, 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas em relação ao Evangelho. A importância de deixar um legado de vidas alcançadas pelo Evangelho, tanto perto como longe, através dos missionários. A importância de deixar um legado de vidas alcançadas pelo Evangelho, perto e longe de cada um de nós. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ainda nesse livro 7, 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Pés formosos, que leva o Evangelho, que os moradores de Listra conheceram. Quão formosos são os pés dos crentes que levam o verdadeiro Evangelho aos de perto com a sua própria vida, e também aos de longe das nações, através dos pés dos missionários. Eu recebi há pouco tempo uma carta de um missionário nosso, filiado à nossa denominação, que está na África, casado e tem crianças. A pandemia também chegou lá. E ele foi bem enfático. E não iria deixar o seu trabalho ali. Justamente nesse momento que mais os seus irmãos, as suas ovelhas, precisavam da presença do seu pastor e família. Ele não iria deixar, iria correr todos os riscos, estar lá, cuidando daquelas ovelhas. Eu não vou voltar para o Brasil. Eu não vou abandonar esse povo. Eu conheço de perto a história dele. Os pés dele da família pagaram alto preço para chegar ali para levar o evangelho àquele povo. E finalmente, ouça-me com bastante atenção. A obra de Deus não pode parar em nossas mãos. Não pode. Se tem algo que não podemos abrir as nossas mãos, é a obra que Deus deu a nós.
A obra de Deus com um tom bem elevado, no sentido de grandeza desse desafio. A obra de Deus não pode parar em nossas mãos, independente da nossa idade. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, o Senhor, possa renovar a sua alma, trazer novos desafios e também novas conquistas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos perguntar se a irmã Lídia pode retomar e nos conduzir, juntamente com o Cesarino e a Leila, em louvores ao Senhor nosso Deus. Ok. Oi, família Castro. Volta, graça e paz. Deixa eu aqui passar o... Olá, Lídia. Varão Cesarino. Bem. Obrigado, Lídia. Estamos vencendo pela fé. Amém. Nós vamos cantar o hino 348. Esse hino diz que a nossa fé e o nosso amor têm que estar firmados no Senhor, que isso seja uma verdade, que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Que o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nós possamos firmar nele. Amém? Amém. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não pôs a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise, sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobreviver a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Lídia. Muito obrigado, Lídia. Meus irmãos, alguns avisos. No próximo domingo, a nossa live, pela primeira vez, será no templo. Nós conseguimos instalar uma poderosa internet. Então, domingo, esperamos em Deus que os irmãos terão o privilégio de ver o fundo em relação onde o pastor Paulo estará. Você verá o altar da igreja e também cremos alguns músicos que estarão cooperando conosco. Em relação ao decreto do nosso governador liberando os templos para cultos e reuniões, eu estou conversando com toda a liderança da igreja, em torno de 30 irmãos, inclusive toda a liderança dos departamentos, para podermos dar uma resposta coletiva à igreja, qual é a nossa posição, se nós vamos abrir agora ou não, porque há uma série de questões contras, mas eu encaminho um texto para os irmãos durante a semana. À meia-noite, daqui a pouco, nós começamos mais 24 horas de oração.
iremos até a 0 hora de quinta-feira. 24 turnos, ainda há espaço, há um lugar reservado, esperando pela sua presença e as suas orações. Quero aqui agradecer a alguns irmãos que estão conectados conosco. Esperamos que essas lives, e esta é a minha oração, e também é o meu desejo, que sejam encontros primeiramente com Deus, que sejam oásis de Deus para as nossas vidas, um momento de encontrarmos coletivamente com o Senhor nosso Deus. Então eu vou citar alguns nomes. Oi, Maria do Prado. Olá, Fátima. Poliana, minha filha, um abraço, filha. Itamara, Maraline. Oi, Mônica, bom ter você conosco. Irmão Elcio Duarte, Barão de Deus. Irmã Miriam, Marlo, Leandro, acho que Mari da Silva, acho que é isso. Adailza, Nina Machado, Jusilene. Oi, Damião. Oi, Cid. Oi, Roberta. Eli Carlo, que bom que Deus te deu a grande vitória nos seus exames, e não vou dizer detalhes. Olá, Mônica Vasconcelos, Silvio, meu querido irmão, Maria do Bonfim. Oi, Ian, Vera Lúcia, Sueli, Aida, Alessandra Dantas, Wagner, Pastor Eli, oi, meu caro colega. Rodrigo Oliveira, Luciene, de Goiânia. Celiene, Talita, oi, Talita, como está o Espírito Santo na questão de Estado? Oi, Jaqueline, das terras da Paraíba, Nadir, Renata, Goiá, Felipe, Richard, Flávia Jaciara, oi, Flávia, oi, irmão Francisco, e aos demais um grande abraço, e às vossas respectivas famílias. Estamos com muito desejo, coração ardendo de poder encontrar os irmãos para cultuar o Senhor. Tomamos alguns cafés, mas por enquanto nós queremos estar na direção do Senhor sobre essas questões relacionadas ao tempo. Mas o coração deseja muito estar com os irmãos. Nossa gratidão pelas cooperações financeiras, também comissões, e nós estamos na dependência do Senhor nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e vossos familiares. Amém. E que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe as nações e abençoe os missionários. Amém. Um forte abraço.